Bom, galera, obrigado aí pela presença. A gente vai começar aí o grupo de estudos. Tem, tem gente aqui do programa de embaixadores, eu acredito que tem gente aqui da própria comunidade da Nierex também. E vai ser muito bom a gente somar e aprender junto aí um pouquinho de Rust e Soroban, tá bom? A gente vai só começar a definir algumas É que eu coisinhas, tive que começar a gravar uma e aula aí aqui conforme vocês dos forem embaixadores da querendo Stellar, eu tava acrescentar alguma envergonhado, eu tive que coisa, tiver dormir, vi que alguma tinha dúvida, saído. sugestão, pode botar tanto Voltei no pro meu chat celular. quanto levantar a mão aí para a gente ir avaliando junto, tá? A ideia é a gente ir construindo junto e criar isso no formato de grupo de estudo mesmo, né? Não só no formato de aula, embora muita gente aqui Sim, tem muito conhecimento, tem o verdade. Pedro, o Dione, tem o Matheus Verdade. tá aprendendo agora também, com vontade de ajudar a Pode comunidade, né? ser. Então vai ter Eu muita passei gente meu para LinkedIn ajudar. aí Então, no chat, a depois ideia se é a vocês gente quiserem me construir adicionar, isso junto. passar Um grupo, um formato de grupo passar de algumas estudo, informações também, que e ajuda aí a muito gente no que eu definir posso fazer. algumas métricas, né? Para não deixar a coisa solta, então a gente precisa definir algumas métricas no sentido de Tá, como que a gente vai medir a evolução do grupo, né? Como que a gente vai medir que o pessoal está conseguindo acompanhar, que o pessoal está conseguindo aprender, quais vão ser algumas métricas que a gente vai estabelecer junto, por quanto tempo a gente vai levar o grupo de estudos. A ideia, a ideia é essa, né? Começar com um pouquinho de verdade. Rust para montar uma base em comum e depois ir evoluindo para Soroban, que é o objetivo, né, do programa aí de Sim. embaixadores da Stellar. Aqueles que desejarem também, depois podem me passar para mim, para o Então, a Lucas, gente tem que ou definir algumas coisas tanto que para o aí a gente Lucas consegue Serpa quanto ver para o Lucas o tamanho Oliveira, do hackathon. passa para a gente E aí a o gente seu com esse tamanho usuário a gente do consegue GitHub para a gente entender o liberar prazo, o acesso a vocês mandarem escopo, que vai alguma ser pedido PR dentro do lá hackathon, no GitHub a da Estelar organização Brasil que a também, os gente criou mentores que também, vão participar do com o hackathon, objetivo de ir para deixando ajudar lá o tanto pessoal. testes, exemplos de código, quanto dessas reuniões que a gente vai fazendo aqui semanalmente, né? Então eu vou passar aqui para Isso é verdade? vocês, ó, o link desse repositório. E aí depois vocês podem ir acessando e mandando também os nicks de vocês, os usuários de GitHub, para se for precisar submeter alguma coisa, podem ir subindo lá, a gente vai aprovando as PRs, né? Legal. Eu vou Legal mesmo. compartilhar aqui a tela com um material que eu coloquei lá Sim. nesse repositório. Sim. Alô, voltei. E aí, como estamos? Sim, concordo. Você está vendo minha tela aí? Peraí, deixa eu ver aqui. Tô vendo sim. Show. Eu já comentei com a galera a ideia do grupo de estudos, né? E aí, eu passei aí no chat o Verdade. link do GitHub da Stellar Brasil que a gente tinha criado. A ideia, então, desse GitHub é a gente ir incluindo tanto Esse testes evento quanto vai essas ser aulas aonde que a gente mesmo? O Diego vai não tendo comentou aqui, comigo. essas reuniões que a gente vai tendo, a gente vai adicionando aqui. Legal. Depois Vai ser na vocês faculdade? passam o usuário de vocês do GitHub, conforme tiver alguma coisa que vocês quiserem acrescentar nesse documento, ou subir algum Legal. documento, subir testes, aí o pessoal vai mandando o request e a gente vai aprovando aí, né? Quem está lá como moderador também Legal. no GitHub. Beleza. Então eu coloquei aqui só algumas Legal. coisas, e aí depois, Matheus, você pode ficar à vontade aí para seguir com a apresentação do material que você tinha montado, né? Então eu só vou repassar aqui Sim. eu vou repassar aqui algumas coisas básicas só para estabelecer uma Legal. base para todo mundo, e aí a gente vai abrindo de pouquinho em pouquinho aí para discussão e vai conversando um pouquinho também, né?
Então eu coloquei aqui no link, se vocês acessarem o repositório, entrarem nesse Markdown de hoje, vocês vão ver lá que tem esse Markdown que eu coloquei algumas coisas e alguns links, né? Começando aí pelo começo, o que é a linguagem Rust, para quem ainda não teve contato, eu acredito que todo mundo aí que está no grupo da NierX, né, já teve contato, quem está no programa de embaixadores também deve ter em algum momento tido contato, que é uma linguagem de programação aí focada em desempenho, segurança, concorrência, que traz uma oportunidade de ter um bom desempenho dependendo da maneira como são escritos aí os códigos, né? Ela consegue isso por conta de todo o sistema de gerenciamento de memória, borrow checker, que tem um modelo bem diferente dessa linguagem, a questão de tipos também que tem no Rust, que fica bem diferente de trabalhar de outras linguagens, mas muito gostoso depois que você aprende. Ficar mais fácil a comunicação com todos. O Rust dá para ser utilizado para sistemas de baixo nível, desenvolvimento de drivers, como vem sendo feito, utilizado até tanto no Windows quanto no Linux agora. Para desenvolvimento web, tanto na parte de back quanto de front, agora tem bastante frame. Blockchain, a gente está vendo várias blockchains aí usando, tem a Solana, Polkadot, a própria Stellar utilizando o Rust. Então, aplicações que exigem alta performance, que exija a necessidade aí de segurança, eficiência, um bom gerenciamento de memória, velocidade e processamento, a gente consegue utilizar com a linguagem Rust, dependendo da maneira como for desenvolvido, né? Tem como fazer código ruim também em Rust, não quer dizer que está escrito em Rust que vai ser performático, depende muito da maneira como é utilizado. Nesse Markdown aqui, eu coloquei algumas coisas que depois a gente vai precisar. Eu não sei se você vai passar por isso, Matheus. A ideia sua nesses slides que você preparou aí. A ideia sua é falar também sobre instalação, configuração de ambiente, ou você já estava seguindo para o Hello World direto? Não, é basicamente falar desde o início, né? Então, tipo, a gente ia trazer uma instalação, trazer como funciona e tudo mais. Quem sabe algumas dicas, né? E aí demonstrar como vai funcionar e afins, né? E aí depois disso, todo mundo foi instalado, a gente poder participar, entender tipo, algumas estruturas, ver como que é o funcionamento do Rush. Legal. E aí você partir pro Hello World, entendeu? Então tá. Mas é assim, então, se você quiser, fica à disposição. Pode pegar meu número comigo, qualquer coisa. Slide, E aí a gente vai conversando, ele eu também vou não tá ajudando 100% vocês. pronto, né? Aí eu não quero mostrar um negócio que não tá tão Combinado. bonito assim, né? Porque ele ainda tá preto no branco. Eu que agradeço. Não, mas a ideia nem é a gente ficar tanto preso assim em slide, não. Pode seguir a ideia sua e mostrando, fica tranquilo, tá? Não precisa ter um material 100% perfeito para apresentar, não. Fica tranquilo, fica à vontade, tá? Nossa, Então a ideia é o seguinte: depois o pessoal aí que está com esse Markdown pode ir acessando, mas aqui eu coloquei alguns links úteis que o Matheus vai repassar também depois aí, né? Então, para instalação do Rust, a gente tem aqui um link que traz os métodos de instalação, tanto para Linux e Mac, que aí já tem um modelo de instalação, né? Preferencialmente via linha de comando. E tem também a instalação via Windows com o executável. Então, nessa documentação aqui, já traz falando a documentação padrão da Rust, explicando como que faz para instalar nesses ambientes, né? Windows, Linux e Mac. Então, depois vocês podem olhar aí com calma, mas o Matheus vai falar um pouquinho aí sobre como instalar e preparar o ambiente, né? Depois de instalado e preparado o ambiente, só algumas dicas, né? É muito útil dentro do ambiente utilizar o Rust Analyzer, que é um LSP que vai fazer, vai trazer algumas facilidades para você utilizar no seu IDE, né? Então, uma vez instalado o ambiente do Rust, você vai escolher um IDE, pode ser um IDE
de modo texto, um IDE de modo gráfico, como VS Code, né? Mas é muito útil quando você tem um LSP instalado, que no caso é o Rust Analyzer, que traz algumas ferramentas de autocomplete, de verificação de código já embarcado, né? O Clip é uma outra ferramenta muito útil também, que traz checagem de código, traz alguns hints na hora que você está desenvolvendo e na hora que você acaba de desenvolver, antes de você compilar. Você pode deixar também configurado, por exemplo, no seu IDE, para toda vez que você salvar, ele já auto-executar o clipe para trazer algumas sugestões de correção no código, né? Então é bem interessante. Agora, uma sugestão pessoal, tá, pessoal? Isso aqui é um ponto de vista meu. Eu deixei aqui como sugestão mesmo, né? E é não usar IA nesse momento para aprender a codificar em Rust, né? Que tem alguém com o áudio aberto que não tá legal aí. Acho que é a Clarice. E nessa questão. Aí, o que eu coloquei aqui como sugestão de não usar IA para aprender, pessoal? Por conta de realmente não conseguir absorver tanto quando você está usando uma IA. Então, você está usando, por exemplo, lá da própria OpenAI, se você está usando o GitHub Copilot, por exemplo, ali no momento, ele vai autocompletar para você, vai te sugerir um boilerplate ali de alguma função. É interessante para quem está com necessidade de velocidade para soltar algum código, soltar um MVP, é bacana. Mas o nosso cérebro ele funciona com repetição, erro, correção. Então a gente pula essa etapa se a gente está utilizando alguma ferramenta de IA, né? Então nesse momento, para aprender realmente, tem que ser ali manual, né? Vai ver, abre uma aba do lado, copia na mão mesmo, evita até, se for possível, copiar e colar, sabe? Digita mesmo para ir criando essa musculatura, esse desenvolvimento, você relembrar. O Rust, vocês vão ver que ele é muito verboso, no sentido assim, existem coisas que a gente desenvolve ali que é necessário você escrever daquela maneira, né? Principalmente quando a gente tem algumas anotações, por exemplo, com lifetimes, que é um dos conceitos que a gente vai falar mais à frente também. Então você escreve bastante, né? Ele é muito verboso. Então, se a gente acaba utilizando só ferramentas de IA, a gente não entende o que está por trás ali daqueles conceitos, né? Então, uma sugestão: enquanto a gente estiver utilizando, estiver aprendendo, evita usar. Evita usar um GitHub Copilot, evita usar o OpenAI, a não ser que você está sentindo que você ficou ali parado, você travou, não está conseguindo evoluir, aí beleza, usa, tira dúvida ali, usa alguma referência para conseguir soltar. Mas nesse começo, evita usar, né, como sugestão. Daí, quando a gente fala sobre materiais para apoio, tem uma infinidade de coisa. Embora não seja tanto quanto, por exemplo, a comunidade de JavaScript, que aí você encontra tudo quanto é tipo de material, por exemplo, né, JavaScript, TypeScript, Python, mas existe uma infinidade de material de Rust também, existe muito material. Então, qual que é o conselho que eu dou aqui também, né? Essa frase eu achei muito interessante, ó, que uma grama de ação vale mais do que uma tonelada de teoria. Então talvez a gente caia naquela questão de tutorial hell, de ficar preso em tutoriais e assistindo vídeos, assistindo aulas, e a gente não consegue sair do buraco, né? Então sempre lembrar disso. É melhor estar com a mão na massa, fazendo alguma coisa, do que ficar só na teoria, ficar consumindo muito material para depois querer fazer alguma coisa. Não vale tanta pena com Rust.
porque é muito material teórico, maçante, então compensa muito ir aprendeu algo, vai fazendo pequenos exercícios, e tem muita coisa hoje na comunidade de Rust para isso, de ir fazendo pequenos exercícios, né? Tem uma outra frase também que, um, que uma pessoa que está aí no meio de desenvolvimento de Rust falou recentemente, eu achei interessante, até marquei aqui, né? Que a gente aprende mais com a mão do que com os olhos. E no caso da programação é assim, né? A gente vai aprender mais com a mão, mais desenvolvendo, fazendo pequenos exercícios, colocando em prática aquilo que a gente está colocando, aquilo que a gente está aprendendo, do que simplesmente ficar consumindo material de livro, depois de vídeo. E se a gente não for colocando a mão na massa, isso se perde, tá? Então eu deixei aqui também, depois vocês podem ir vendo, algumas sugestões de material. Tem o próprio curso da NierX, então quem assina a plataforma, quem tem interesse em assinar a plataforma, tem um treinamento lá com o Lucas Oliveira, Rust, para iniciantes, que cobre desde do básico mesmo, é bem interessante, quem vale a pena ir atrás. E depois RTFM, como diz o pessoal, read the F manual, aí F de friendly ou outra coisa, né? Mas é a questão de ler o manual, ler a documentação padrão e começar aos poucos com base na documentação padrão. Então o Rust Book é excelente para isso, né? Porque é a documentação padrão ali que vai explicando tópico a tópico, beleza? O Rust Links são pequenos exercícios, se eu não me engano estava em 96 exercícios ou 98 exercícios, com base no livro. Então são pequenos exercícios, desde o Hello World, aí depois passa explicando como que usa strings, depois passa explicando como que usa vetores. Ele vai passar por toda a camada de Rust com exercícios. Então o Rust Links, ele passa por todo o Rust Book, que é o material oficial, só que com exercícios, com pequenos exercícios. Então você vai lá, ajusta o exercício, compila, roda o teste, funcionou, você vai para o próximo exercício, e assim você vai cobrindo toda a estrutura do livro usando os exercícios, que é esse Rust Links. Então é show, é top. Eu fiz, vale a pena. Tem esses 100 exercícios aqui em Rust, que é bacana também, segue o mesmo conceito. São pequenos exercícios que aí no corpo do exercício tem toda a descrição. Tem um Comprehensive Rust, que é um material feito pelo Google, de um curso de 5 dias. Então o Google precisava treinar os funcionários, principalmente os desenvolvedores Android, para fazer o desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Tem como colocar os links na área de links oficiais? Vai ter sim. A gente vai colocar lá também, tá? Beleza, Vanessa? Esse Comprehensive Rust, então, é isso. Ele do Google fez um treinamento de 5 dias para os funcionários dele. E aí eles pegaram a estrutura desse treinamento de 5 dias de Rust e deixaram também no formato estilo Markdown. E aí esse daqui que eu coloquei o link é tipo um fork desse curso, mas ele continua sendo de 5 dias. Deixa eu até abrir aqui para vocês verem. Então um pouquinho. Então aqui ele fala que é um fork desse Comprehensive Rust que é do Google. Ele deixa claro aqui que é um fork, mas que continua com a mesma estrutura. A única coisa que eles tiraram é uma questão de cell e half cell, que era algo que assim, já está sendo abordado pelo Rust de outras maneiras, mas a estrutura segue a mesma. Ó, dia 1º de manhã e de tarde, dia 2 de manhã e de tarde, até o 5º dia. Então, assim, é um treinamento bem bacana para ir seguindo e completando e aprendendo. Quer dizer, se pegar firme é como se você fizesse esses 5 dias de treinamento com a mesma estrutura que o Google montou para treinar os funcionários aí, né?
Tem o Exercisme, não sei se vocês conhecem, ele é uma plataforma de exercícios também, é bem bacaninha. Eu comecei a fazer alguns aqui, ó. É, tem como se filtrar por tipos de exercícios, exercícios mais complexos, exercícios mais simples. Você vai completando exercícios, mas é também na mesma pegada dos outros aí que eu falei. Só que esses de cima, o interessante dele é que eles são baseados na documentação oficial, né? Rustbook e Rustlinks, baseados na documentação oficial. Então é interessante começar por eles, né? E depois ir para a questão de exercício aí e outros, né? Então, assim, entrou no YouTube, já tem muita gente fazendo material. Na Udemy tem material muito barato lá também sobre Rust. LinkedIn Learning, quem for assinante, né, do Premium, tem lá muita coisa também dentro do LinkedIn Learning. Então, é questão de ir avaliando, né? E daí depois fica para a gente pensar, depois que o Matheus falar aí, apresentar um pouco, fica para a gente pensar qual que vai ser o formato aí do grupo de estudos, né? Como que a gente vai levar isso, se a gente vai estabelecer algumas metas, se a gente vai estabelecer alguns exercícios para a gente fazer em conjunto, se a gente vai bolar um método de alguns fazerem algumas apresentações, por exemplo, cada um apresenta uma coisa nas próximas semanas, já que tem gente aí que entende e trabalha com isso aí no dia a dia. Se a gente talvez cria um projeto em conjunto, vai fazendo pair programming, é uma maneira também da gente aprender junto e ter um cronograma para isso, né? Ter um começo, meio, fim, até acho que o pessoal colocou lá no WhatsApp hoje, que é interessante a gente ter uma ideia de projeto mesmo, né? De grupo de estudo, mas ter uma ideia de projeto, ó, quando que a gente começa e mede isso até chegar no fim, né? Então a ideia é essa. Depois eu vou colocar esses links aqui também no Discord, pessoal, para ficar fácil aí para todo mundo. Acho que o Sonic falou que tá com dificuldade, não estava conseguindo aparecer aqui. Também já estou finalizando aqui a minha transmissão. Não sei se todos conseguiram ver bem. Conseguiram, Matheus? Você estava conseguindo ver bem Aqui a tela? eu consegui ver no começo, mano. O aqui agora eu não vi. Da água aí no final eu não vi. Tenta Entendi. compartilhar com foco em texto. Eu acho que vai pesar menos a transmissão. Tava Que ele de ok, praxe, ele foca em vídeo, um negócio assim. Se bota em texto fica melhor pra ficar mais leve. entendi. Bem, o que eu queria passar é isso da gente, de vocês entenderem assim que material tem bastante, mas que vale a pena focar no material oficial e nos exercícios com base nesse material oficial, porque cobre bastante, dá para entender bastante. Agora, uma outra coisa, né? A gente está falando de Estelar. No caso de Estelar, a gente tem outras bibliotecas que são utilizadas, né? Junto com o Soroban. Então, tem coisas que a gente vai aprender em Rust, que é ótimo aprender, mas que nem tudo vai ser útil na questão de desenvolvimento Soroban, né? Então, quando a gente falar de desenvolvimento para Estelar, nem tudo que a gente aprender aí de Rust vai ser útil lá, né? Por quê? No caso da Estelar, quando a gente fala do desenvolvimento, a gente está falando que a gente vai desenvolver em Rust utilizando uma biblioteca Estelar, que é o Soroban SDK. A gente não cria um executável, mas a gente cria uma lib que tem que ter um tamanho pequeno, que ela é compilada como WebAssembly, né? A ser carregada dentro da Estelar. Então, a gente não utiliza gerenciamento de memória em RIP, por exemplo. Então, a gente utiliza
tudo que é variável stack são variáveis que utilizam menos memória e o gerenciamento ali todo em stack e a gente não usa nada que vai para heap, né? Por isso que utiliza algumas bibliotecas heapless e algumas bibliotecas do Soroban SDK para fazer gerenciamento de strings, por exemplo, para fazer gerenciamento de constantes. Então, ao invés da gente utilizar coisas que a gente vai ver no Rust, por exemplo, strings, vetores, a gente não vai utilizar isso dentro de Soroban. A gente não vai usar isso para Stellar, né? Mas é interessante, é importante a gente conhecer, repassar por toda essa parte de treinamento de Rust, entender como funciona, entender essa parte de gerenciamento de memória, quais variáveis que são stack, quais são variáveis e tipos de dados que são heap. Porque quando a gente for para desenvolvimento estelar, desenvolvimento Soroban, a gente vai utilizar só stack. Aí vai ficar mais claro, né? Por que a gente tem que fazer isso? Porque tem que ser enxuto ali, tem que ser pouca utilização de memória por conta do formato da estrutura. Mas a gente vai chegar nisso mais lá na frente, né? Mas é importante que vocês já entendam isso, que existe uma diferença. De tudo que a gente for aprender de Rust, a hora que a gente for usar Soroban SDK, a gente usa alguns do recurso do Rust, porque recursos complexos que a gente vai ver para gerenciamento de memória, ciclo de vida, a gente não vai utilizar em Soroban, o que simplifica bastante com o SDK da Stellar. Certo? Matheus, cara, fica à vontade aí agora. Assume a casa aí. Se tiver alguém que quiser falar, quiser levantar a mão, ou quiser comentar alguma coisa aí também antes do Matheus, ou depois do Matheus, vocês fiquem à vontade. E já vamos pensando nisso, pessoal. Como que vocês sugerem da gente conduzir o grupo de estudo daqui em diante, né? Talvez nos primeiros, se a gente faça num modelo de apresentação, e como se fosse pequenas aulas, depois a gente faz no formato de estudo em conjunto, ou de desenvolvimento em conjunto, ou criar algum projeto. Então pensem e vão sugerindo aqui, por favor, tá bom? Eu tenho uma sugestão aí, mas eu vou deixar o Matheus falar primeiro. Fala aí, Matheus. Ô Pedro. Oi? Oi? O Matheus caiu? Deixa eu ver aqui. Alô, alô? Aí. Vai cair do nada? Matheus, você caiu do palco, eu te coloquei aqui de novo. Que loucura. Enfim, o que eu tenho a falar realmente pra gente poder realmente discutir melhor essa parte pra gente poder decidir. Eu acho de como que a gente pode levar. Eu acho que é legal a gente pegar, tipo, no início agora, mais essa parte de exercícios, porque a gente consegue trazer uma matéria relacionada ao Rust em si. Inclusive eu vou muito utilizar o Comprehensive Rust para poder entender. Porque eu achei bem legal a forma como eles trazem, né? Porque eles trazem esse quesito do Markdown e tudo mais, o Hello World e afins, né? E eu acho interessante, né? A gente poder ter esses exercícios em si, e a gente poder entender como que a gente pode utilizar eles, esses exercícios e tudo mais, para poder, tipo, ensinar para as pessoas como que o Rust funciona, né? Eu acho que a ideia do projeto é boa, né? Mas eu acho mais legal por aula a gente tem pelo menos algum exercíciozinho ali e tudo mais, para poder criar, sei lá, uma calculadora ou algo do tipo mais básico, entende? Algo tipo assim que você faz em 5 minutinhos, entende? Tipo, mas que tipo assim não é tão fácil, mas também não é aquela dificuldade, entende? Eu levo muito assim nas minhas aulas que eu já dou, né, dentro da CSG Academy e também nas aulas que eu dou de inglês no sábado, né? Ai, desculpa, eu tô me garganta. E aí, também conseguir levar pra galera esse conhecimento a partir disso, entende? E aí depois, tipo, quando a gente chegar na próxima aula, a gente posta no GitHub
uma provável resposta, né, de como deve ficar ali o código e tudo mais, e afins, eu acho que pode ser bem mais legal. Se vocês acham que, tipo assim, faz mais sentido também fazer por projeto, eu acho que dá pra gente misturar os dois, se vocês acharem que isso possa ser mais benéfico, né, É isso que eu ia comentar, pra Matheus. tanta Eu acho gente que quanto os alunos, né. eu ia comentar que a gente podia, cara, trabalhar um projeto, por exemplo, eu acho que depois de setembro, cara, porque agora, quer dizer, depois de agosto, que agora em agosto tá meio Ah, complicado. Mas ali no pezinho de setembro, que a galera já vai estar mais um pouco experiente em Rush, a gente montar a nossa comunidade com exercícios de Rush e da NFT. Compensar com NFT, talvez colocar no Gota Social, tipo, ou em outra plataforma da própria Stella, né? Que eu não cheguei a ver se tem sim. alguma, entendeu, específica ali para dev. Mas ou montar um projeto também que recompense, tipo, a gente gera o NFT, tem isso já no Soroban Quest lá pra galera que já usou. Montar o nosso, né? E, tipo, mais simples no caso, né? Dando NFT e tal. Eu acho que é possível. Manualmente a gente consegue entregar as NFTs pros alunos, eu acho. Eu acho que é legal a gente fazer que nem a Melk fez, sabe? A Melk DAO. E a gente, cada vez que a pessoa fizer, a gente conseguir dar um tokenzinho. Mesmo que aquele token não chegue a valer nada, mas eu acho que é legal a gente dar, tipo, como se fosse uma recompensa, assim, que ela possa, trocar por alguma NFT ou por alguma coisinha assim, sabe? Pra poder fazer um pouquinho diferente. E aí a gente poder recompensar a galera com aquela NFT, mostrando que ela fez a, a aula em conjunto com a NearX e conjunto com a gente também da CSG Academy, entendeu? E aí colocar o nome de É todo isso, mundo que tá aqui como professor e tudo mais, pode ser algo bem é isso. interessante, né? Porque Isso fica uma daí que o forma Pedro comentou. de demonstrar que todo mundo esteve aqui, que aquela pessoa que fez o grupo, né, que fez o grupo de estudos em si, ela teve aqueles mentores, aqueles professores e tudo mais, fica bem interessante, mano, de fazer o NFT, tipo assim, com todo mundo. Eu sou artista NFT, e aí se vocês quiserem, tipo, que eu faça alguma arte relacionada a isso, dá pra fazer também. Aí, Matheus, foi isso daí mesmo que o Pedro sugeriu também. Sim, sim. E o Pedro Coelho também deu uma sugestão excelente aqui no chat, né? De ir utilizando Entendi. o Rustlings, por exemplo. O pessoal pode ir fazendo o Rustling, uma sugestão, vai fazendo, cada um na sua velocidade, e vai compartilhando o seu repositório do GitHub, né? Ó, já estou no exercício tal, já fiz o exercício, já completei, né? Então tem esse material que está lá, tanto o Rustlinks quanto daquele dos 100 exercícios que tem ali em Rust, que está no material que vai estar lá no Markdown. E esse também, por exemplo, é outro modelo que eu vi a galera utilizando recentemente, né? Se for pegar, por exemplo, o pessoal da Web3 Dev, antes deles começarem agora a soltar, eles soltaram uma live recente de Polkadot, né? Utilizando Rust, eles estão começando também a divulgar agora esse treinamento deles aí de Polkadot usando Rust. Mas antes disso, eles estavam soltando vídeos no YouTube deles completando exercícios de Rustling. Você entendeu? Legal. Boa. Então é assim. Dá pra gente, às vezes, pegar aqueles que são mais complexos, por exemplo, o pessoal pode trazer, às vezes, durante a semana. Falar, ó, tivemos dificuldade nesses exercícios aqui. Aí pode pegar esses exercícios e levar para a reunião da próxima semana. E faz em conjunto, por exemplo. Aquilo que o pessoal teve dificuldade, a gente repassa aqueles exercícios em conjunto, né, do Rustlings. Mas cada um pode já fazer um fork do Rustlings, por exemplo, e já ir fazendo. E compartilhando, como o Pedro Coelho aí sugeriu. Aí depois ver essa questão de recompensa, igual vocês dois falaram aí, o Matheus e o Pedro, né? Ver essa questão talvez de recompensa. Aí, Clarice, eu só não vi para gente, pra gente manter aqui a questão
de chat para isso, a gente poderia utilizar algum canal aqui, por exemplo, ou canal de próprio bate-papo, ou criaria um outro canal para a gente ir falando sobre o grupo de estudo Rust. Eu acho que seria legal a gente ter um canal próprio, entendeu? Que aí a Não sei gente se conseguiria, tipo, A deixar Clarice, tudo da aula ali, né, Clarice. bonitinho, arrumadinho e tudo mais, né? Eu acho que ela estava silenciada aqui também, né, Clarice? Também acho. Você estava conseguindo, você tá conseguindo falar aí, Clarice? Se a gente Clarice, consegue, se a gente consegue colocar aqui dentro do Discord da Nierex, às vezes um canal para a gente fazer de bate-papo do grupo de estudos. Mas aí depois a gente vê também com a Clarice, a gente chama ela no Whats lá e confirma com ela e com o Caio depois. Como a gente já veio para cá para trazer o grupo de estudos, aí a gente pode depois, como a gente pode ver depois de deixar aqui também no chat para o Oi, grupo de desculpa. estudos aqui. Tava distante do. Tava ouvindo. Qual a dúvida? Tranquilo, Clarice. Não, é porque assim, ó, como a gente está com um grupo de estudos aqui dentro da Nierex, vocês poderiam depois abrir um canal para o grupo de estudo aqui também, porque aí a gente vai fazendo um chat aqui, a galera que tiver dificuldade nos exercícios, vai colocando aqui no chat também, você entendeu? E vai colocando as evoluções dentro de um chat único, né? Tem como depois criar? Já tem um canal pra isso, que é o aprendizado. Acho que é Ah, pode bom. usar lá, então? Pode usar Pode lá. manter lá. Show. É porque assim, Beleza. ele não é muito. No dia a dia ele ainda não é muito usado. Então podem usar sem preocupação. Fechou. beleza. Tá ótimo. Galera, eu tenho só mais uma coisa que eu esqueci que é muito importante. Eu conversei, na verdade, com alguns devs lá da Stella, o Silence principalmente, o Kale Paul, sei lá, o The God Hand, tem outros dois lá, que fazem parte do Soroban Quest e do outro jogo deles lá, enfim. Conversando com eles eu percebi uma coisa, tá? Eu acho que eu descartaria essa sugestão que eu dei antes, de dar NFT, recompensar com NFT. E lembrando do que eu falei com eles, essa questão de open source. Então, assim, eles valorizam muito um projeto open source e quem contribui com ele. Então, talvez a ideia da gente construir alguma coisa, a gente vota depois, ver se realmente é válido isso. Mas achar um projeto fácil, que todo mundo consiga participar, sem ser moroso para muitos, né? Eu acho que seria muito interessante a gente construir um projeto junto. E porque também vai estar lá o seu usuário vai estar lá, né? A gente vai compartilhar com a galera da Estela. Eu acho que a parte e seria uma coisa assim que eles iam ver com bons olhos, né? Se a gente construísse. Poderia ir até para o SF, tá? Se for uma coisa interessante, a gente poderia até ir para o SF. É isso, eu não sei o que vocês acham, galera. Tá mutado. Acho bom, realmente. É sempre bom projeto open source e contribuir, sabe? Que realmente a gente está no mundo blockchain, é sempre isso, é sempre open source e na verdade quem desvia disso normalmente é mal olhado. Eu concordo também, eu tava falando mutado aqui, por isso que eu não falei antes. Eu acho legal, a gente só tem que ver qual que seria o projeto que a gente poderia trazer lá como open source, né? Pra gente poder entender, tipo, se aquilo ali também vai, de certa forma, né, trazer uma visibilidade pra galera que contribuiu para todo aquele projeto. Seria legal também se a gente fizesse esse projeto open source e esse projeto fosse de todo mundo que tá aqui na aula, entendeu? E a gente colocar, tipo, sei lá, uma linha comentada da pessoa que fez aquela parte, entendeu? Do código. Eu acho que fica maneiro, sabe? Eu acho que dá os créditos para quem mexeu, para quem fez e tudo mais, né? E aí, sei lá, pode ser um exercíciozinho, né? E aí, quem tiver a melhor solução, a gente coloca lá no código, entendeu?
Eu tô fazendo um brainstorm aqui de como poderia Sim, sim. funcionar. Mas eu acho que O isso Elliot é Friend legal. fez isso, mano. Eu fiz um PR lá no jogo da Stella, ele fez uma referência do meu usuário. Fiquei mó feliz, né? Pô, aí sim. Mas aí, pessoal, antes da gente chegar nesse ponto aí de criar um projetinho open source, etc., a gente só precisa focar de dar um start para a galera, né? Igual o pessoal colocou aqui agora, o Beto Rocha colocou também aqui no chat, né? A gente precisa estabelecer uma base em comum aí para todo mundo, mostrar a instalação, mostrar o básico, né, de Rust antes da gente começar aí algum projetinho que a gente possa seguir em conjunto. Aí, Matheus, você vai apresentar hoje um pouquinho aí dessa questão de instalação, você quer compartilhar a tela, repassar aí com o pessoal, mostrar um pouquinho sobre como faz a instalação do ambiente, como que você quer Cara, seguir aí? tá tipo assim, tá muito feio, de verdade. Aí eu tô com um pouco de vergonha, sabe, de mostrar, vou Uhum. ser bem real pra tu. Tem até os comandos aqui, até com como você abre e tudo mais, mas pô, se eu puder apresentar na próxima semana vai ser bem melhor, porque quero apresentar uma coisa um pouco mais, tipo assim, funcional. Ele até, tipo, o slide que eu tenho, ele tá até com algumas formatações um pouquinho erradas, né? E aí as letras estão bem pequenininhas, porque eu peguei alguns Uhum. pequenos trechos de código em si, e aí eu não consegui, tipo, arrumar ele para poder ficar num slide só, sabe? E aí eu tenho que arrumar essa parte melhor. Mas assim, próxima semana já apresentou isso aqui, e aí fica legal, e aí todo mundo já consegue, né, tipo, ver como que instala, como que faz um reload, como que funciona todas essas essas estruturas dentro do Rush, né? Eu vi que ele não tem muita diferença de um C Sharp ou de um C++ ou de um C, porque ele é muito baseado nessas linguagens, né? E a minha faculdade, quando eu fiz, ela foi toda em C Sharp, né? Então, tipo, eu não vou ter grandes dificuldades com ela, né? O Rust, por ser algo mais voltado para isso, vai de certa forma me ajudar muito, porque a lógica vai ser meio que a mesma, né? Então, vamos deixar então organizado. Na próxima aula, você Sim, faz uma demonstração aí para o pessoal de como fazer a instalação do ambiente e a claro. configuração, né? Você está usando que plataforma aí? É Windows? Eu tô usando o Windows. Eu sei que, tipo assim, tem muita gente que fala que Mac ou Linux é bem melhor, mas eu tô usando o Windows mesmo. Na- Tranquilo, E. porque aí depois da documentação padrão, cada um segue aí a documentação para fazer a instalação, mas a ideia é mais repassar a como faz a instalação, onde que baixa ali o pacote. Você vai utilizar o VS Code depois? O que que você vai utilizar como ideia para mostrar ali? Cara, eu acredito que o VS Code mesmo, provavelmente vai ser um Tá? deles, né? Uhum. Mas eu tava vendo pra poder ver de fazer até algumas coisinhas, tipo, até no próprio CMD, sabe? Aham. Que eu vi que dá É, pra fazer algumas o coisas Pedro, por ali, né? E aham. fica O Pedro Coelho, bem interessante, né? aham. O Pedro Coelho deu uma sugestão, que é a questão de quem está no ambiente WS, no ambiente Windows, pode utilizar o WSL, criar ali um ambiente Linux, né? E fazer misto, né? Você já pode ir trabalhando aí na instalação, por exemplo, do Rust e do próprio VS Sim, Code sim. utilizando o WSL, né? Uma sugestão, pode ser uma das maneiras que o pessoal pode utilizar também, né? E aí dá para fazer os exercícios básicos de Rust, né? O Pedro também, o outro Pedro agora, não o Pedro Coelho, né? O outro Pedro comentou, né, o Cache Dev, acho que a gente pode apresentar, se quiser Claro. apresentar o Cache, e aí, assim, o foco dele vai ser muito mais Soroban mesmo, né? Porque ali ele já está preparado para compilação e teste e deploy de contrato, né?
Então, assim, independente do Okashi, a gente vai precisar preparar a galera para fazer uma instalação básica do Rust, né? Pode ser na Sim, sim. plataforma aí que o Matheus vai mostrar na semana que vem. Então, assim, vai ser mostrar para o pessoal como faz uma instalação, como que faz um Hello World ali, já configurando o VS Code para ter o LSP, que é o Rust Analyzer, configurado, para ver que tem ali os autocompletes do LSP e etc, né? Então fica uma sugestão, né? A gente pode deixar então para a semana que vem mostrar essa questão dos ambientes. O Matheus mostra para a galera como faz a instalação. O Windows, se for usar WSL, melhor ainda. E aí, Pedro, você pega uns minutinhos também para apresentar um pouquinho do Okashi. Pode ser? Semana que vem? Já também? Alô, você está me ouvindo? Sim, ainda podia vizinho. Pedro mutou, hein? Acho que o Pedro mutou e Alô? voltou. Aí. Oi, Pedro, a gente está te ouvindo. Ah, tá. Pô, legal, bora. Aí, isso, aí fica legal. Aí fica legal. Aí, só para vocês terem uma ideia, né? Que eu já fiz aqui a configuração, eu já tenho nesse ambiente faz um tempinho já, né? Mas dá para utilizar. Vocês só me falem se não estiver aparecendo. Agora eu fui. Consigo ver. Tá indo, né? Por enquanto. Então, por exemplo. Se tiver pequena a letra aí, vocês me falam. Eu aumentei um pouquinho aqui também. Tá grandinho. Tá dando para ver, né? Então, aqui, por exemplo, ó, se for utilizar o VS Code, tem como utilizar ele já com o Rust Analyzer. Por exemplo, ó, eu abri aqui aqueles 100 exercícios lá. Esse 100 exercícios ele é legal porque ele tem o livro e a explicação e os exercícios. Então ele começa, por exemplo, fazendo uma calculadora. Aí ele tem aqui a descrição, ele tem um markdown aqui com a descrição do exercício, a explicação. E depois ele tem aqui a mesma coisa e o exercício, né? Aí ele vai te explicando onde você tem que fazer as mudanças, né? O que eu comentei do VS Code, né? Quem for utilizar o VS Code, isso já é de praxe, acaba utilizando aqui o Rust Analyzer, que é para fazer a questão de LSP, de análise do ambiente, aí ele vai te dar já um autocomplete, né? Então, a hora que você vier aqui, tá vendo? Ele já vai fazendo um autocomplete aqui, né? O autocomplete ainda ele não é igual um GitHub Copilot, né? Eu acho que vale muito a pena usar o autocomplete, porque tem coisa realmente que é verbosa e diminui, né, algumas passadas. Então, eu acho legal, é importante usar o LSP, até por questão de checagem que ele faz do código no momento de compilação. Mas, como eu sou legal, enquanto estiver estudando, quem tiver o Copilot configurado, desabilita o Copilot ou desinstala. Aí, na questão de... Deixa eu ver onde que foi aqui, meu... Então, quem for utilizar VS Code, aí o Matheus dá uma repassada. Quem utiliza, por exemplo, quem for utilizar Vim para desenvolvimento, para o Vim, ou o NVim, tem como utilizar a mesma coisa, né? Vai utilizar também um LSP. Quem tiver com o NVim vai utilizar, por exemplo, o Mason para fazer a configuração do LSP. E aí já dá para fazer toda a instalação também do Rust Analyzer por aqui. Então ele vai dar as mesmas coisas em questão de
de autocomplete aqui. Se quiser fazer um autocomplete, ele já tem um autocomplete, beleza. Ele vai fazer análise de código, tem como rodar o cargo teste aqui também, ele já mostra, né? Então a questão é, na próxima semana, a gente fazer o quê? A gente repassar por esse ambiente de fazer a instalação, né? Mostrar como faz a instalação, mostrar como configura um ambiente ali do VS Code para estar minimamente configurado, para começar a fazer alguns exercícios, né? Aí começa a fazer alguns exercícios ali em conjunto. Enquanto isso, a galera vai seguindo, fazendo cada um seu Rustling. Eu acho que é um caminho legal, igual sugeriram aqui no chat, né? Eu mandei ali depois no chat o canal lá do GitHub. É só procurar lá no GitHub por essa por esse canal que Stellar Brasil Embaixadores lá no GitHub, e vai ter o repositório lá, né? E tem aqueles links que eu comentei ali no Markdown. E aí a gente deixa então para a próxima semana essas apresentações aí do Matheus e do Pedro. Siqueira, eu tava pensando aqui, cara, eu não sei se eu tô viajando muito, mas não sei se vale a pena, cara, a gente pegar o nosso projeto do Hackathon, que já vai ter o front, já vai ter o back-end bruto, e a parte de Rush a gente desenvolver com a galera, mano. Você acha que faz sentido? Tem essa opção também, Pedro. Mas é que eu, assim, sinceramente, não sei nem se é tanto foco, né? Acho que a questão do grupo de estudo é mais para criar uma base em comum ali de início, sabe? De começo mesmo, de pegar ali desde o comecinho. E como eu disse, a gente vai ter que passar por uma fase de falar um pouquinho de Rust primeiro. A gente talvez vai gastar algumas semanas aí com Rust, passar pelo Rust Links, fazer os exercícios e depois ir para Soroban, né? Porque aí entra aí o Soroban SDK. Não sei, talvez a gente consiga até. A questão é o tempo, né? Não, Talvez esse não aí dê vai tempo agosto aí. tá difícil, né? Agosto tá foda. Acho que para agosto essa ideia aí talvez não role por conta do tempo, né? Mas vamos seguindo assim, vamos fazer na próxima semana. Hoje pelo menos já deu para reunir a galera, ver que formato a gente vai fazer, né? A gente já viu aqui que tem uma galera interessada. E aí a gente faz isso. Na próxima semana, então, a gente já mostra ali a instalação, quem não tiver o ambiente instalado ou quem teve dificuldade. E aí a gente já deixa registrado também, né? É bom que essas reuniões que a gente está fazendo está servindo de insumo para quem for querer assistir depois, para quem for querer entrar no grupo de estudo depois também, vai ter essas reuniões gravadas, o Thiago está ajudando a gente. Né? Serve de material de insumo aí para o programa de embaixadores também, que é importante a gente mostrar que a gente está ativo, que a gente está vendo, né, desde o começo. E é a mesma pegada, se vocês terem uma ideia, se vocês procurarem lá no YouTube o canal de programa de embaixadores da West África, você vai ver que eles estão, acho que já fazem umas 12 aulas, que eles estão fazendo exatamente isso, tá? Eles estão, pegaram, fizeram a instalação de Rust, estão seguindo a documentação. Eu não vi eles seguindo o Rustling, eu vi eles seguindo uma documentação como se fosse aula mesmo lá no formato deles, né? Mas eles já estão há 10, 12 aulas, acho que eles estão se reunindo 2 vezes por semana. E eles estão fazendo isso, estão só focados em Rust por enquanto ainda, nem chegaram em Soroban, pessoal da West África, né? E eles estão tendo duas reuniões semanais. Então, assim, é importante a gente também, do nosso lado, enquanto embaixadores Brasil, ir gerando essas reuniões para manter e criar insumo, né? E aí, na próxima semana, a gente já faz isso, o básico. Instalação, configuração, ver se a galera teve dúvida. Enquanto isso, aqueles que forem fazendo o Rustling vão colocando lá no canal aprendizado aqui, né? Matheus já até chamou ali no canal, já deu um oi. A gente vai usando esse canal aqui do aprendizado também para colocar aquilo que a gente está aprendendo do programa aqui no grupo de estudo. E a gente vai caminhando, a gente vai criando uma base aí em conjunto, né? Desde o começo.
certo? Mas todas as ideias foram muito boas, a gente usar aí depois, aquilo que for que o pessoal for criando, a gente criar tipo umas quests aí e ir premiando o pessoal com esses NFTs, é tudo muito bom, tudo ideia assim excelente. Eu acho que essa ideia do NFT é bem melhor mesmo. Voltando aqui pra realidade, vai ser melhor. É. E aí, a gente faz isso então. Na próxima semana, a gente volta aqui às 7h30 de novo. A gente vai fazendo essas reuniões de 1 hora, das 7h30 às 8h30. E não fica cansativo para ninguém também, né? Tão cansativo, né? Todo mundo trabalhou já o dia inteiro aí e dá mais uma conectada aí, mas aí a gente vai mantendo também assim, né? Das 7h30 às 8h30 aí, na próxima semana. Claro, 7h30 de claro. Cuiabá ou de Brasil? Não, Brasília mesmo. Porque aqui é 7h30 Tá agora. Eu confundi Ah, aqui. então. Hum, A gente verdade. tá, a gente tá fazendo aqui 7h30 a gente tá fazendo aqui 7h30 no horário de Brasília. Ah, então semana que vem Brasólia. Então semana que vem começa 7h30, no caso. Hoje começou também, né? 7h30 Ah, no horário de pô, Brasília. verdade, verdade. Não, viajei. A gente, Ô, a Siqueira, gente você é de começou onde hoje. mesmo? Eu Oi? fico em Ribeirão Preto. Ah, Ribeirão você tá aqui Preto. perto de casa, porque eu sou de São Paulo também. Sou de Santo É André. isso aí. Isso Então, tipo, aí. ô Pedro, 7h30, tipo assim, no nosso horário, tá ligado? 7h30, uma Ah, hora. não, é porque eu confundi, eu falei, uai, 7 aqui, Gibas. É que você tá um pouquinho pra trás do tempo, né? O seu relógio É, é diferente. tô observando vocês aqui pra eu agir mais. É, exatamente, né? O cara é o de Certo, volta pro futuro pessoal? da vida real. Beleza. Ó, e mais Certo, uma galera? vez aí, brigadão, viu? Pela presença de todo mundo aí, ter conseguido entrar. Boa. E tem também outra galera que entende bem aí, ó. Tem o Dione aí, o Rafael que está estudando também, o Otávio. Pessoal, se vocês quiserem contribuir da maneira que vocês quiserem contribuir, fiquem à vontade, viu? Vai lançando aqui as sugestões, tanto aqui quanto lá no canal de aprendizado. O que pensarem aí, a gente vai se organizando para a próxima semana. Isso. Certo? E lembrando, galera, é exponencial essa educação que a gente está trazendo aqui no sentido de empregabilidade mesmo. Porque por mais que a gente esteja no começo agora, é bom lembrar que vai chegar um momento, a gente vai ultrapassar um platô de conhecimento em Rush que vai permitir a gente contribuir, mesmo que em inglês, via open source nos canais oficiais da Stella, nos projetos extra-oficiais da Stella, coisa desse tipo. Então, recomendo muito que, independente dos projetos que a gente for fazer aqui, tipo de NFT mesmo, tipo, que a gente for fazer do início, que independente, participem, porque é uma forma de você aparecer no Stella, de conseguir alguma coisa também. Eles vão estar olhando isso, inclusive. Então, é bem interessante. É isso aí, galera. Vai ser Sim. basicamente isso mesmo, porque aqui a gente quer fazer com que não só você aprenda Rust, né, mas também você, tipo, pô, tenha amigos programadores, você também consiga, quem sabe, aí, um trabalho por conta desse grupo, fazer com que a galera realmente aqui se desenvolva e capacite para poder se tornar um real programador, né? Então aqui a gente não vai apenas, né, trazer a parte de Rush, mas a gente vai se ajudar, né? Tipo, pô, o amigo meu ali, sei lá, o Johnny tá com dificuldade em algum exercício, eu posso pegar com ele em um momento da semana e ajudar. Ah, o, sei lá, a Vanessa tá com dificuldade em alguma coisa, a gente pode chegar lá e ajudar, entendeu? Tipo, esse tipo de ação vai fazer com que o grupo cada vez se fortaleça mais, né? Ou às vezes chegou um novato, né? Que chegou, sei lá, na quinta semana e ele não entende nada, ou não tem o Rush lá instalado. Aí alguém poder, tipo, né, se disponibilizar para poder ajudar ele e tudo mais. Porque querendo ou não, vai entrar bastante gente aqui que às vezes vai ser além da gente, né? Então a gente poder fazer esse pequeno onboard daquela pessoa e tudo mais, mostrar para ela que assim que a gente pode ajudar ela a chegar no nosso nível, que a gente já tá tipo, sei lá, 5 aulas na frente, né? Vai ser algo muito acolhedor e visto para ela, né, como algo muito positivo. Então, mano, é E isso. aí, galera.
Semana que vem a E gente tá junto, isso. então, 7h30. Pessoal, o que for fazendo aí, vai colocando aqui no canal, vamos construir junto, tá bom? Boa semana aí pra todo mundo, hein? O Thiagão vai finalizar a gravação já. Obrigado, viu, Thiago? Stelo. Valeu, Thiago. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, galera. Valeu.